noite. Hoje é terça-feira, 8 de abril. O TH Mais Notícias está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Marmitas gourmet. Brasileiros buscam alimentos selecionados e setor de refeições cresce mais de 40%. Imposto de renda. Parte do valor devido pode ser doado para projetos sociais. E hoje no quadro Uma Boa Ideia, empreendedora de São José dos Campos cria velas divertidas e perfumadas. O TH Mais Notícias já começou. Você costuma pedir marmitas no trabalho ou em casa? O mercado de comidas prontas está crescendo no país, mas não é qualquer comida não, viu? São as marmitas gourmet, com alimentos selecionados que estão fazendo sucesso. O Rafael tem uma vida corrida. Em alguns dias precisa ir presencialmente ao trabalho e em outros consegue fazer o serviço de casa. Por isso as marmitas facilitam na hora de almoçar. Eu fico pra rua, às vezes trabalho de home office, às vezes vou pra fábrica, às vezes estou visitando cliente. Então uma marmitinha saudável mudou minha vida. Além de prática, a marmita é bem nutritiva. O Rafael já até emagreceu só por consumir uma comida com um valor nutricional melhor. Já tem uns 2 meses que eu comecei a realmente a consumir esse produto todo diariamente, vamos dizer assim, né? E é muito bacana porque não dá aquele pós-panzinal depois do almoço. Até, por incrível que pareça, me ajudou a perder um pouquinho de peso sem eu mudar nada, só mudando a alimentação. Eu já pratico esporte, então, assim, foi um divisor de águas, vamos falar assim, mudou bastante. A Isabelle estuda nutrição e viu nas marmitas uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ela usa os melhores ingredientes do mercado e sempre tenta inovar, porque o cliente busca cada vez mais serviços personalizados. Eu comecei a fazer as marmitinhas para minha amiga que morava em São Paulo. Isso foi ano passado e daí eu fazia assim, mas sem pretensão de nada. Daí esse ano eu falei, nossa, vou acho que pegar firme nas marmitinhas, vou fazer uma marca, uma coisa assim. E comecei a pegar mais firme mesmo, empreender nessa parte, né? As marmitinhas que eu faço, elas são personalizadas. Eu tenho uma lista de misturas de carboidratos e uso legumes, né? E o cliente vai lá, ele escolhe o que ele quer colocar de mistura, escolhe o que ele quer de carboidrato e o legume também que ele gosta, né? Eu tento sempre focar também na parte da questão da saúde, né? Porque como eu faço nutrição, eu quero muito focar nisso. Então, um objetivo é trazer uma praticidade, né, pro cliente, mas com saúde também. As marmitas gourmet estão se popularizando com ingredientes selecionados e refeições refinadas, como esta que tem panqueca de espinafre com ricota. Um estudo de uma empresa de consultoria aponta que entre o quarto trimestre de 2023 e de 2024, a parcela dos mais ricos que leva comida de casa para o trabalho aumentou de 36,5% para 41,5%. De acordo com um levantamento, mais do que dobrou a quantidade de vezes por semana em que as pessoas recorrem às marmitas. Essa marmitaria, que fica em São José dos Campos e funciona de forma totalmente online, vê as demandas aumentando cada vez mais. Em funcionamento já há 3 anos, agora o foco principal é a classe A e B. Eu acho que a gente sentiu muito essa necessidade, o consumo aumentando, né? Muito pela praticidade, que convém muito você tirar uma marmita do congelador e já esquentar, né? E eu acho que o pessoal perdeu um pouco o preconceito daquela comida congelada, né? Então a gente tem métodos hoje para fazer com que a comida congelada seja mais saudável, que mantenha mais nutrientes, sabor, textura, né? Então acho que isso tudo muita vantagem e traz todo esse padrão, todo esse conforto para quem busca esse tipo de alimentação. A gente tem um cardápio variado, né, mas o que mais sai são pratos de carnes, peixe, aves, né, então que tem ali uma fonte de proteína maior. E a gente sempre tenta deixar as receitas o melhor possível, né, em termos de padrão, em termos de sabor, de qualidade. A gente seleciona bem os ingredientes que a gente utiliza, né, então a gente prioriza ingredientes naturais, o que a gente compra industrializado sem muito conservante, então a gente prioriza isso para entregar realmente um melhor produto. Para o Rafael, consumir marmita se tornou um hábito. Para ele, significa ter mais saúde e tempo. O ser humano tem a tendência de ficar cada vez mais preguiçoso, né? Então, quando você tem uma comida boa, gostosa e saudável já em casa, pronta para você comer, você não tem nem que parar para pensar o que você vai querer comer.
Só na dúvida, pega a marmitinha ali mesmo. É verdade, marmita facilita muito a nossa vida, né? Tem que só ver o que cabe no nosso bolso. Olha só, o recém-lançado crédito consignado do trabalhador tem despertado interesse em muita gente, né? Apesar das facilidades do acesso ao crédito, é preciso tomar alguns cuidados antes de contratar o serviço. O Procon está de olho em irregularidades e orienta o consumidor. O chamado crédito ao trabalhador é uma linha de empréstimo que vai ficar disponível para o consumidor no meio digital, que é o que a gente chama de carteira de trabalho digital. Nesse ambiente, o consumidor vai baixar o aplicativo, vai colocar os seus dados, e ali ele vai ter a oportunidade de verificar se existem ofertas para ele referentes a esse empréstimo. No aplicativo, ele vai verificar os bancos que fazem essa oferta e vai poder simular as operações. E é muito importante, nesse momento, o consumidor tomar um passo antes e, como qualquer linha de crédito normal, verificar se realmente vai haver um impacto financeiro com o pagamento dessa parcela, né? Porque geralmente ele vai pegar esse valor e vai comprar um produto, vai adquirir um serviço, ou de repente para alguma emergência. Então, mas ele vai ter que arcar depois, conviver com um valor menor no salário, que já vai vir debitado a parcela que for contratada, para que ele possa quitar as suas outras obrigações financeiras, para evitar um superendividamento. E tomar muito cuidado com ofertas como pagamento antecipado. Não existe pagamento antecipado, ele não pode concluir a operação fora do meio digital. Quando ele clica ali no aplicativo, ele pode ser levado ao ambiente digital do banco com o qual ele está simulando ou vai contratar. Então, cuidado se você receber fora do aplicativo qualquer tipo de mensagem, pedir para concluir a operação através de e-mail, por outro canal de atendimento, isso não existe, pode ser um indício de fraude. Nunca fazer pagamento em nome de terceiro, todo pagamento tem que ser feito de parcelas, tem que ser feito em nome do banco e não pode ser feito fora da operação de forma digital. Não vai haver necessidade de pagamento adicional, vai vir já debitado do valor do salário do trabalhador. Então, qualquer tipo de solicitação diferente pode ser um indício de fraude. Na dúvida, é importante o consumidor do direcionamento, de como operar, concluir a operação de empréstimo, ele deve entrar em contato com o banco que fez a oferta na simulação, no aplicativo, confirmar aquela oferta, o passo a passo, e ter sempre o print das telas, todas as informações que foram disponibilizadas no ato da contratação, para que ele possa cobrar ali os termos daquela oferta. Olha só, gente, a produção de veículos caiu 12,6% em março em relação a fevereiro desse ano. Os dados foram divulgados hoje pela Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. Apesar do número negativo, em relação ao primeiro trimestre, houve uma alta de 8,3%. Foram 582,9 mil unidades fabricadas no país. Primeiro intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre a doação de parte do imposto de renda para projetos sociais. No próximo bloco eu te explico como fazer isso, tá bom? Nós já voltamos. Estamos de volta. Quando você entra ou sai de um elevador, você presta atenção ou toma cuidado se o equipamento de fato chegou no andar que você quer? Um levantamento feito pelos bombeiros mostra que o número de acidentes em elevadores aumentou na região. Quando as portas se abrem é que finalmente o Lucas pode respirar aliviado. Tudo depois deste susto passado dentro do elevador. O pessoal foi carregar o elevador, aí como estava muito cheio o elevador com os produtos que a gente estava usando, eu fui descer no elevador do lado. Só que aí nessa, eu não sei o que aconteceu, se aquele estava muito pesado, acabou interferindo no outro, mas na hora que eu fui descer, o elevador deu um tranco, para cima e para baixo, assim. Aí só sei que eu fiquei desesperado, cara. Eu falei, nossa, será que não vai abrir mais? Aí eu cliquei nos botões assim, tudo apagado, eu falei, nossa, agora já era, vou ficar sem ar aqui. Aí só sei que eu apertei o botão de emergência. Eu fiquei lá uns 20 minutos, cara, mas deu tudo certo, graças a Deus não me machuquei, mas ultimamente
esse negócio de elevador tem sido um problema, né? Apesar dele ter se saído bem dessa situação, problemas com elevadores têm se tornado cada vez mais comuns. Em um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, nos últimos 5 anos, o Vale do Paraíba registrou 159 acidentes com elevadores. Taubaté lidera a lista com 39 casos, seguida por São José dos Campos, com 30 acidentes, e Caraguatatuba, com 16 casos. Wilson é engenheiro técnico e especialista em elevadores e explica como manter o equipamento seguro e eficiente. É a manutenção preventiva, são inspeções mensais que são feitas nos elevadores em vários itens, desde casa de máquinas, toda a parte interna do poço, cabine, todos os sistemas de segurança são testados, verificados, analisados criteriosamente uma vez por mês. Ao longo desse período, existe a possibilidade de uma falha ou outra, uma queda de energia, por exemplo. Então, o corpo técnico tem que estar disponível 24 horas para fazer esse atendimento. A prevenção se torna o melhor meio de evitar problemas, mas caso o acidente aconteça, tem pessoas especializadas para resolver este tipo de emergência. A própria lei, ela especifica o seguinte: quem que pode ter acesso ao elevador no caso de uma necessidade, de uma emergência? Ou é a empresa que tem um contrato com a pessoa, ou, na falta dessa, o Corpo de Bombeiros, tá? Jamais uma pessoa, um zelador, seja lá quem for, por mais conhecimento que ele tenha, ele não está autorizado pelo ponto de vista legal, de norma, de fazer qualquer atendimento, porque ele pode colocar em risco ainda maior a pessoa que está lá dentro. Pode ter um acidente ainda maior. Um exemplo que ao eu abrir uma porta com o elevador energizado, por exemplo, forçar a abertura, esse elevador de repente ele pode começar a andar e eu posso ter um acidente. Proporções assim que não dá para a gente projetar como seria. Então são, ou é a empresa ou é Corpo de Bombeiros. A Patrícia é bombeira civil e passa algumas recomendações caso o elevador tenha algum problema técnico. A primeira coisa é quebrar o mito. Você não vai ficar sem ar ali dentro. Tanto que ali tem bastante oxigênio, em caso de incêndio, é o local que você não deve ir, né? Então fique tranquilo. Se possível, sente no chão, mantenha calma, né? Para que até chegar o socorro, que aí pode ser da empresa, que tem um tempo para atender, ou o Corpo de Bombeiros também. É isso aí, né? Manter a calma, principal orientação e chamar quem sabe o que fazer. Agora eu quero falar para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda desse ano. Você sabia que é possível doar parte do imposto devido para projetos sociais voltados a pessoas idosas e crianças e adolescentes? A Prefeitura de Jacareí está fazendo uma campanha, gente, super legal para incentivar a população. Na forma de declaração, já vem lá a opção de fazer a doação. Então, já mostra lá a doação para o Conselho da Pessoa Idosa, né? E também para o Conselho, né, da Criança e do Adolescente, né? Eu, como representante do Conselho do Idoso, né, eu oriento as pessoas a fazerem para o Conselho do Idoso. Mas a gente tem essas duas opções que também são válidas, são todos ganhos para o município. Então, no momento que você terminou de preencher a sua declaração, vai aparecer a opção, né? Você, né, de doação ali, né? Para poder você escolher ali o tipo de doação que você quer fazer. É só clicar lá no conselho, ele vai perguntar em qual estado, em qual município, né? E qual o valor que você quer doar, porque o valor máximo seria 6%, mas você pode doar um valor menor também. E a gente consegue receber via fundo do Conselho da Pessoa Idosa, isso também é importante deixar claro. Então, é um fundo que fica aí na transparência, né, para todo mundo saber como foi gasto o dinheiro, para qual projeto que foi. Eu acho o máximo isso de poder doar, né, parte do imposto devido e ainda saber que a gente está fazendo a nossa parte, ajudar os projetos sociais. Se você pode, faça a sua doação. Olha só, amanhã volta a chover forte na região, viu? A previsão diz que essa chuva pode chegar já nas primeiras horas do dia. Vamos ver como ficam as temperaturas? A gente começa aqui falando de Taubaté, que amanhã tem máxima de 31 graus, mínima de 17. São José dos Campos, a máxima fica em 30, a mínima 16. Ilhabela, máxima de 29, mínima de 20. E Santo Antônio do Pinhal, a máxima deve ficar em 26 graus e a mínima em 16.
Última pausa e daqui a pouco tem a reportagem do quadro Uma Boa Ideia. Hoje você vai se encantar pelo mundo das velas perfumadas e personalizadas. Nós já voltamos. Voltamos com mais notícias e já vamos conhecer a boa ideia desta semana. O mercado de velas perfumadas é muito promissor, sabia? O crescimento chega a 6% ao ano. Uma empreendedora de São José dos Campos decidiu investir nesse setor e ainda inovar. Ela cria velas em formatos de doces, bebidas, são lindas. A sala da casa da Bárbara virou um ateliê. Há quase 2 meses, ela transformou um hobby em um negócio. Ela sempre teve mãos boas para artesanato, mas nunca tinha tentado fazer velas, até que a ideia veio. Eu dou aulas de bordado na igreja, eu e a minha tia Ana Paula, nós voltamos da aula de bordado. E a minha avó falou assim, nossa, a gente só faz coisas com linha, a gente só trabalha com linha, né? Faz artesanato com linha. Aí ela, minha tia Ana Paula, acho que a gente podia fazer vela. Eu falei, vamos fazer vela. Aí ela, vamos? Eu falei, vamos. E a gente acabou comprando um kit iniciante e iniciamos ali nosso mundo das velas, acendemos nossas primeiras velas e ficou na nossa cabeça e é a nossa paixão agora. Com apenas R$500 de investimento, a Bárbara e a tia começaram a fazer as primeiras velas já personalizadas, perfeitas para decoração e com essências deliciosas. E como são cheirosas, viu? Pena que você aí do outro lado da tela não consegue sentir esse cheirinho. Uma vela simples como essa é feita em menos de 20 minutos. Tem tudo quanto é cheiro. Tem cheiro de bolo da vovó, tem cheiro de livro, tem cheiro de café. Todo o cheiro que você sonhar já tem no mercado para a gente utilizar em velas. E por aqui dá para soltar a imaginação, escolher cores, técnicas diferentes e até os potes em que as velas serão colocadas podem ser personalizados. A gente utiliza ceras vegetais, temos a cera de molde, que é a Ecomix, que são um blend de ceras. A cera dessas de potinho, que são branquinhas, que é uma cera de coco. E também a gente tem uma cera transparente, que é a cera de gel, para a gente fazer os itens de gel, todo transparente, utilizar cores, mas eles ficarem transparentes também com uma cor diferente. A Bárbara foi melhorando e se aperfeiçoando ao longo do tempo. Depois de muitos cursos, ela começou a produzir algo inédito: as velas fantasia. Parece de verdade, né? E olha só, uma dessa ela consegue vender por até R$110. A gente utiliza inspirações da internet e o nosso dia a dia, como boa analista de TI, eu amo café, amo o cheiro do café. E eu falei, não, eu preciso ter uma vela parecida com a minha xícara de café. E veio as ideias, eu falei, vamos fazer um sorvete? Você já viu? Acho que dá certo. A gente testou até conseguir fazer a bola de sorvete, deu super certo. Eu falei, não, mas agora eu quero milkshake também. E foi crescendo, bem na hora, vem a inspiração. Vamos tentar, vamos, a gente tenta, faz. Hoje ela e a tia vendem as velas somente por internet e tem dado super certo. A Bárbara acredita que o mercado de velas deve crescer muito e ela está certa. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, as velas perfumadas têm previsão de crescimento de 6% ao ano, alcançando mais de $5 bilhões até 2032. Essa, com certeza, é uma boa ideia. É algo que você consegue aprender, consegue estudar muito fácil, tem muito material e você consegue um retorno bem tranquilo. Tem muita procura porque vela aromática de boa qualidade é pouco no mercado. Muito legal, né? Os doces ali parecem realmente de verdade encantador. Gente, fim do jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Continue na nossa programação. Agora você fica com as notícias do SBT Brasil. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.